Bom dia, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 8/9/2021. Passamos a terça-feira sem problema, sem problema. Mas professor, teve sim, o homem falou, mas sem problema, eu não vi problema nenhum. Problema não teve. Acertei mais uma do extra, hein? Agora, como é depois do dia 7, aí agora nós falamos que tem bastante problema. Meus queridos, bom, é o seguinte, hoje vai ser tudo baseado em cima do que aconteceu ontem, porque a bolsa vai ficar em cima disso daí. Tô fazendo um vídeo super tarde, tô começando a gravar agora 8h08, então vocês vão ver lá para as 9 e pouco o vídeo. E o que acontece é o seguinte, vamos ver as finanças antes de a gente entrar para a política? Vamos lá. Primeira situação, o dólar subindo com a tendência de subida. Eu tô aqui no Câmbio Chaco, que é uma rede de câmbios gigantescas do Paraguai, da cidade vizinha, que tem todas as moedas, e tá numa subida. Então ele tá com a mínima de 5,22 e a máxima 5,40. Ô professor, mas isso aí o que significa? Vamos lá, quanto que fechou aqui o dólar aqui no Brasil? O dólar fechou na segunda-feira, não, na sexta-feira, porque na segunda-feira, perdão, em 5,18. Para 5,22, a mínima. Então nós temos aqui uma subida do dólar. O dólar vai subir forte, hein? Para ele chegar nos 5,20, 5,25, 5,20, 5,22, 5,25, ele vai ter que subir pelo menos uns 2, quase 3%. Ele vai puxar nessa pegada aí, hein? Vamos ficar esperto, porque eu acho, bom, para seguir aquele outro, né? Apesar que pode dar uma descolada, mas é difícil, hein, rapaz? Olha, de tanta experiência que eu tenho com aquele câmbio Chaco lá, como ontem não abriu aqui, e lá abriu, então ele acaba puxando a tendência. Vamos ficar atento à coisa aí. Normalmente ele acompanha igual a bolsa de fora. O DAX tinha enchido bem, estava cheio, muito cheio. Ontem caiu um bocado, hoje caindo mais um tanto, hoje está caindo 0,6%, 15.745. É um valor alto ainda, mas bem mais murcho do que próximo do 16 que ele estava no fechamento da semana passada, certo? Então está numa tendência de queda. A Bolsa Brasileira na segunda-feira fez um milagre divino, ela subiu 0,8. Professor, mas isso não era bom? Realmente era um sinal lindo, mas ele ajuda a piorar o gráfico de hoje. Porque hoje a tendência, hoje tem que cair. Se a bolsa não cair, é porque os investidores colaram com o Bolsonaro e vão mandar um recado para todos os políticos. Agora, se a bolsa despencar, é porque realmente ela está com medo de alguma coisa que pode acontecer, que pode afetar eles lá. Tanto o medo é grande que o gatinho até desmaiou lá. Tá lá, o ET de zóio e o gatinho desmaiado. Deixa ele quieto lá, fundado lá. Nem levantei ele. Falei, vai dormir. Tá parecendo eu. Nossa, essa noite eu dormi pra caramba, hein? E aí, então, nós temos aí uma situação muito delicada. Por quê? Porque a bolsa, ó, tá caindo 0,7 agora no DAX. Se a bolsa lá de fora tá caindo, mais o problema aqui do Brasil, então ela tem que cair como se fosse para acompanhar a bolsa de fora. Exemplo, a bolsa da Alemanha está caindo, o DAX está caindo 0,7. Perfeito. No Brasil, esse 0,7, se fosse espelhar, seria mais ou menos uns 2%, 2,5%. Mas os problemas do Brasil é para cair uns 3,8, 4,5, 5, 6, quem sabe? 6 acho que seria exagero, mas por aí, para dar aquele sinalzão, montanha-russa. E aí? Não sei, mas na segunda também estava previsto cair. Será que não subiu para que na hora que caísse um monte não cair tanto como poderia cair? Para dar aquele conforto? Para fazer com que caiu, mas não caiu? Eu não sei. Só sei que eu achei totalmente anormal o movimento das ações na sexta-feira, no fechamento da sexta-feira. Na segunda-feira, outro movimento anormal. Agora eu quero ver se vai arrumar essa anormalidade ou não. Então, vamos ficar bem atento, porque
essa semana não é semana para investimento. Essa semana não é semana para investimento. Eu sei que a pessoa fica assim, mas eu tô com dinheiro na mão, preciso colocar, senão eu vou perder rentabilidade, Não faz assim não, cara. 0,5% em um mês de poupança, você fala assim, cara, isso aí diluído dá 0,0, dá tão pouco, mas não brinca não. O risco é muito grande. Não é momento para brincadeira. Vou até tomar um café. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos para as notícias. Tem poucas notícias, mas vamos lá. Infomoney. Analistas começam a cortar projeções para a bolsa e gestores forçam cautela com a piora do cenário do Brasil. Eu peguei essa notícia, ela é antiga, eu estou trazendo de volta para você, essa não é notícia nova, só para relembrar da cabeça de vocês. Ela saiu dia 3, ou seja, 5 dias antes. 5 dias antes, você contabilizar, vamos lá. Hoje é dia 8, vamos lá. Dia 3, saiu que dia? Deixa eu ver aqui no calendário aqui que eu já falo para você já. Dia 3 saiu na sexta-feira, que foi quando deu aquela anomalia. Então, eles estão falando assim, olha, a XP projetou o Ibovespa de 145 mil para 135 e cortou para 130 mil as RBs. E aí você pega e fala assim, mas por que você está trazendo isso? Porque vai começar a ter um pouquinho mais, depois que encerrar tudo isso, é que nós vamos saber o que vai acontecer com a Bolsa. Acabou essa semana, lá para sexta-feira, amanhã, no final do dia, os especialistas vão pegar e vão falar assim, olha, pelo que deu a entender, está definido isso ou não. Se não, vão ter que jogar só para outra semana, que é bem provável. Tá? Porque essa semana vai ser só de reunião de políticos, reunião de presidente de congresso, presidente de não sei o que, vão se reunir tudo quanto que é coisa. O pessoal do Bolsonaro vai se reunir num lado, o outro pessoal vai se reunir no outro, vão ver o que vai virar de muvuca e vão decidir as coisas. E aí o mercado vai saber o que é. Até lá, o mercado não vai querer comprar. Se não vai querer comprar, as pessoas vão querer vender e não vai ter comprador. Oferta e demanda, começa a cair o preço. Então essa tendência de queda não vai ser porque o país está quebrando, mas porque quem poderia comprar vai evitar comprar, certo? E quem quer vender não vai achar comprador, e aí os preços caem, ok? Vamos lá, entrando então para política, para a gente entrar na muvuca braba, vamos lá. Infomoney. Bolsonaro anuncia reunião do Conselho da República, mas Lira, Pacheco e Fux desconhecem. Claro que desconhece. Ele pegou e falou ali. Ele não pegou e antecipou, mandou um papelzinho antes. Não. Ele falou ali e vai mandar agora. Esse Conselho da República. Por quê? Qual que é a intenção do presidente? Bom, primeiro, se o presidente conseguiu o que ele quer, que é o voto impresso, e tirar alguns ministros dali da frente dele, o que acontece? Ele sai como vitorioso e respeitado, e que a vontade do povo foi aceita, ok? Então, vamos lá, essa é uma situação. Presta atenção nisso aqui que eu tô falando agora, hein? Por outro lado, se ele chamar o Conselho da República e o Conselho não quiser, ele abre um precedente para justificar a assinatura do 142. Tá vendo como é que é o negócio? Então, se eu fosse os políticos, eu ia nisso daí e resolve isso daí. Por quê? Porque a questão do voto impresso é uma questão já foi isso usado na campanha dele. Ele só está pedindo que ande algo que era promessa de campanha dele. Uma das coisas, porque tem um monte. Tem de armamento, tem um monte de outra coisa que também foi cortado, mas isso ele não está pedindo. E isso pode gerar, e já vai gerar, porque o cenário de ontem, a quantidade de pessoas que teve ontem na rua, mostrou que, se não tiver o voto impresso, não vão aceitar outro que ganhe as eleições. Não vão aceitar. Ah, ganhou fulano, não vamos aceitar. Ganhou ciclano, não vamos aceitar. Ganhou o presidente, agora vamos aceitar. Então, para não acontecer isso, para se evitar um problema maior lá na frente, tem que resolver isso, gente. É só botar a impressorinha lá.
Que inclusive o fabricante falou que realmente precisa ter uma evolução, como eu disse também, porque coisa de eletrônica tem que ter, cara. Um celular não fica, tudo que é de tecnologia vai evoluindo, e se você ficar para trás, ferrou. Beleza. Dentro disso, nós também temos a questão do ministro. Realmente está demais da conta. O homem está, assim, dando ordem como se fosse mais do que um ditador, cara. Mas ninguém tem um poder tão maior do que um ministro está fazendo. Não existe isso. Tá errado. Tem coisas que ele tinha que pegar e falar assim, olha, vejo isso com um problema, mas gostaria que o Congresso verificasse, ou vamos juntar todos os ministros e vamos fazer uma votação em cima de todos, disso daqui, de coletivo. Porque isso aqui pode ou não pode, enquadra ou não enquadra, mas a decisão por uma pessoa tá errada, tá errado. Bom, outra situação, o desbloqueio foi uma medida provisória para quê? Por quê? Porque se não tivesse aprovado aquela medida provisória, todas as publicações, todas as coisas da passeata ia ser suprimida do presidente. Eu não iria poder falar nada, ninguém ia poder falar nada, eu não ia poder estar falando alguma coisa do que eu acho ou quero deixar. Aí a pessoa fala assim, mas professor o que, cara? Você sabia que eu não posso pegar e fazer o que minha avó fazia antigamente? Como assim? Se eu pegar e falar assim, olha, tem um chazinho aqui bom, esse chazinho aqui, olha, ele é de espinheira santa, ele serve para isso, serve para aquilo, serve para aquele outro, é o melhor chá que tem, ele ajuda muito pra gente aqui. Você sabia que se eu fizer isso hoje, eu posso ser preso? Por medicina, não sei do que, por falta de não sei o que lá, por charlatão, por não sei do que. Então quer dizer que minha avó era uma criminosa. O que eles estão falando é que minha avó se tornou criminosa porque ela mandava eu benzer. Se eu benzer uma pessoa, eu viro um ladrão, eu viro um bandido. Você sabia que é proibido eu benzer hoje em dia? A lei proíbe de eu benzer por causa da falta de liberdade? Vocês sabiam disso ou não? Então, se eu vou benzer, só se for dentro de um terreiro, no horário que está aberto, se o cara tiver alvará, tiver certificado, se tiver tudo. Porque senão é crime. O cara tá fazendo... Virou profissão. Então religião agora é profissão? Eu tenho que estar dentro de um sindicato, porque senão não pode? Deus me dá um dom e eu não posso usar, porque... Não, o seu dom só pode ser usado se você for inscrito no sindicato tal, pagar mensalidade. Tá assim, cara. Vocês acham que não tá? Está assim. A coisa está horrorosa, está terrível. Aí você pega e fala assim, mas professor, o que o Bolsonaro falou não é horroroso? Cara, o cara foi louco. O Bolsonaro foi louco, ele tá doidão, ele ficou doidão. Só que é o seguinte, essa loucura dele foi porque colocaram ele no canto, apertaram tanto que ele espanou. Agora ele falou, agora vai o racha. Ele foi de uma coragem imensurável. Você sabe por quê? Porque ele, se ele ficasse quietinho, falasse assim, vou ficar quieto. Acaba as eleições, eu falo, nem vou sair candidato mais. Termina tudo, eu vou aposentar e ficar com um monte de funcionário pra mim, vida de rei, eu vou viver minha vida em outro lugar, que se lasque o povo. Ele poderia fazer isso? Claro que poderia fazer. Era a coisa mais lógica na cabeça de algum ser humano que gosta da matéria. Olha a oportunidade que ele deixou, que ele largou, que ele perdeu. Pra quê? Ele pegou e jogou um monte de caquinha no ventilador e agora vamos ver. Agora eu quero ver se a caquinha no ventilador vai ser usada para se transformar em adubo ou se vão mexer para feder e contaminar a água, contaminar tudo. O que o Congresso vai fazer? O que os políticos vão fazer? Você sabe qual que é a pior coisa que tem? Eu vejo os políticos aonde eu tô ali, porque eu entrei dentro do negócio de política lá, né? Então eu fico acompanhando, né? Ninguém falou nada, tudo boquinha fechada. Eu fui o único que peguei e falei, correndo risco, hein? Porque numa fala do que eu falei lá apertando o pessoal, eles podem simplesmente falar assim, olha, tira ele quando surgir alguma coisa aqui de vaga, algum emprego, não arruma nada pra ele não. Tô falando pra você. As pessoas ficam quietas porque quer alguma coisa lá na frente. E aí eu vou deixar minha alma, minha liberdade e tudo, vou vender minha alma por causa de um salário?
Ah, moço, não tem condição, gente. Assim não pode, não. E eu tô apertando, e eu tô vendo lá, e bastante gente também se levantando. Por quê? Porque tá aparecendo... Tá tendo uma reuniãozinha, vai ter reunião que a gente vai falar isso daí. Mas antes vamos falar sobre a fala do presidente. Infomoney. Em discurso, Bolsonaro concentra ataque em Alexandre de Moraes e diz que o judiciário pode sofrer aquilo que não queremos. Veja bem, isso realmente é um tom de ameaça, isso é uma ameaça. A forma que ele falou é de ameaça. Mas professor, e aí? Vou falar uma coisa pra você. No mínimo, dentro da lei, ele vai ficar com a ficha suja. Mas, professor, cara, você pode fazer o que você quiser, mas ameaçar uma pessoa, não. Mas e ameaçar alguma coisa, instituição também não pode. Mas, professor, tá difícil, realmente tá difícil. E aí, como é que faz? Então, o que eu tô falando para você que não pode é porque está na Constituição. A Constituição foi escrita por quê? Por homens. Eles tentaram imaginar situações e foram escrevendo. É como se eu pegasse a Bíblia e travasse a Bíblia. Ou a partir desse momento não pode entrar mais nada na Bíblia. Mas espera lá. E as emendas constitucionais são interpretações da Bíblia? São mudanças da Bíblia? São. Então, se o Congresso vira e mexe fica fazendo emendando a Bíblia direto e reto, é porque ela está em processo evolutivo. Se ela está em processo evolutivo, será que também não deveria entrar em processo evolutivo as funções e como funciona, por exemplo, o STF? Será que junto com o STF não deveria ser obrigado a ter pelo menos 2 ministros sendo ministros militares? E mais 2 ministros sendo votados pela sociedade? Como se vota em senador, mais 2 ministros votados pela sociedade? Ou um ministro de cada estado, como é votado como senador? Pegar juízes, pessoas que só juiz, não pode ser outro além de ser juiz, tem que ser juiz. Pegar e ver quem que vai receber a promoção para assumir um de cada estado. Olha que beleza. E aí tira esses negócios de nomeação. Não seria uma evolução isso? Eu votar em um ministro de cada estado? Cada estado apresentar um ministro, apresentar vários ministros e os deputados do estado e o senador do estado selecionar qual que é o ministro que vai entrar, qual que é o juiz que vai virar ministro, e cada estado colocar um, e aí em vez de nós termos 9, nós temos um de cada estado, representando cada estado. E aí? Não seria melhor? Não seria mais prudente? Como que seria isso? Pode mudar? Claro que pode mudar. A Constituição não foi feita para ficar parada. Se ela fosse feita para ficar parada, não existia emenda nenhuma. Nenhuma emenda era para existir. Se existe emenda, está tendo adaptação dela. Mas dentro das regras de hoje, vigentes hoje, a fala do presidente realmente foi um tiro. Agora, eu não sei se o tiro foi no próprio pé ou foi para geral. Mas que vai gerar uma consequência, vai. Isto é, vamos lá, revista Isto É. Juristas veem crime de responsabilidade em falas de Bolsonaro. Realmente. Em discursos durante um dos atos em apoio a seu governo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não cumprirá qualquer decisão do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. E se outro juiz mandar, ele cumpre? As ordens que ele dá é para ele? Alguma vez deu para ele? Ou é sempre para a polícia ou para outros órgãos? E esses obedecem ainda? Não entendi. Para a jurista, a fala de Bolsonaro configura crime de responsabilidade. Segundo especialistas ouvidos pela Globo e pela UOL, os atos e falas de Bolsonaro afrontam diretamente a Constituição.
que pode ser alterada a qualquer momento, inclusive. Para o ex-presidente do Supremo, Carlos Aires Brito, em nenhum dispositivo da Constituição o presidente da República enquadra poder judiciário, menos ainda o ministro do Supremo. Mas e o Supremo pode enquadrar o presidente? É a pergunta que eu faço. Menos ainda o Supremo como um todo. O ministro do Supremo e o Supremo como um todo é o que pode enquadrar membros do Poder Executivo. Será? Não é bem assim. Isso está na Constituição, faz parte das regras do jogo. Está enquadrar no sentido de exigir que cumpra-se as leis e as regras da Constituição. O problema é que as leis e as regras da Constituição estão sendo interpretadas das formas como quer. O presidente pode estar interpretando como ele quer também. Porque agora a onda é eu interpreto como eu quero, você interpreta como quer e o fulano interpreta como quer e aí vira uma baderna. Porque as leis são criadas de forma onde você não sabe o que é, para onde é, qual que é o limite, como é que é, deixa de ser. Que é o caso dessa regulação da mídia, dos fake news e tudo mais. Como que um menino que tá funcionário de uma rede social, sei lá, do Face e tudo mais, ele pega uma denúncia lá e fala assim, realmente, eu vou te bloquear. Eu vou bloquear ele. Bloquearam eu várias vezes. Mas por que, professor? Você fez alguma coisa errada? Não, cara, eu não fiz nada errado. Eu publiquei, inclusive, uma matéria que saiu na televisão aberta, de uma rede de televisão que, inclusive, fala que é totalmente contra o fake, que é a Globo. E o cara falou que eu fiz fake. Eu falei, cara, eu não. Quem fez a matéria foi até a empresa de televisão e me deixou bloqueado 3 dias. E depois dos 3 dias bloqueado, ele falou, realmente você não teve problema. Mas depois que você me travou 3 dias, que você fala que não tem problema, já passou, aí já me lasquei. Então o poder está sendo dado para funcionários escondidos em plataformas, está sendo dado para pessoas que têm ideologias, está sendo dado demasiadamente para jornalistas. Tem jornalista que pega e fala assim, isso. Os especialistas estão falando, mas e aí? Quantas vezes eu já vi gente colocar um amigo meu que sai na televisão, saiu ontem na televisão, sai lá, especialista. Eu falei, por que o cara é especialista? Especialista por especialista, eu também sou especialista, porque eu reconstruí 2 países de pós-guerra. Então eu sou especialista? Então vocês estão entendendo? A coisa, ela tá muito estranha, ela tá muito louca. Mas, professor, o que o presidente poderia ter feito? O presidente fez o que todo mundo queria que fizesse. Meteu o pé na jaca. Colocou o dele na reta. O presidente colocou o dele. As consequências... Agora sim, é um caminho sem volta. Ele não tem mais como ir para trás, viu? Agora não tem mais como ir para trás. Ele fez o movimento. E ele vai contar com esse movimento até o fim. Até o fim. Só que é o seguinte, esse movimento caminhando até o fim, como está representando 25%, 30% da população, aqueles que não aceitarem esse movimento vão estar incitando uma guerra civil interna. Não, que isso, nós só estamos colocando, porque a outra parte está falando, nós precisamos colocar ordem nas coisas, ordem. Aí você vê uma notícia dessa aqui, parece que eu apertei o PSD, eles não falaram nada aqui ainda, mas saiu aqui, Estadão. Após ameaças de Bolsonaro, PSDB, PSD, Solidariedade e MDB cogitam impeachment. Não. Quem cogitou o impeachment foi o PSDB. Que eu vi lá o presidente, aqui o governador do estado de São Paulo, pegando e falando que quer o impeachment do presidente da República. Foi o que ele falou, certo? Aí tá o tchan do negócio.
Os outros partidos aqui, pelo menos o PSD, onde eu tô filiado lá e eu tô acompanhando, eu apertei hoje, que nem eu falei pra você, todo mundo quietinho, deu uma apertada pra saber. Eles pegaram e falaram, nós vamos estudar as possibilidades e ver o que os colegas estão fazendo e estão querendo. Não significa que nós vamos apoiar tal coisa. Porque nós não podemos tomar uma decisão que, se nós somos centro, nós temos que ver os dois lados. Foi o que me falaram. Então tem que ver esse lado e esse lado. E agora, a fala feita, a coisa que fez, chegou num ponto que nós somos obrigados a decidir. Antes nós podíamos relevar e ir levando até acabar as eleições. Agora não tem mais como ir levando e ir para até acabar as eleições. Agora tem que definir. Isso aqui não é falar do partido, não, hein? Pelo amor de Deus. É tudo coisa assim de bate-papo entre colegas. Aí o que acontece? Tem que ter uma decisão. Aí que eu quero ver. Porque agora tem que sair do muro. E tem coisas que o presidente está pedindo que é coisas palpáveis. Cara, esse negócio da liberdade de eu falar o que eu quiser, cara, isso aí é imprescindível. Isso aí é minha liberdade, cara. Isso aí eu não vendo preço por nada. Isso aí eu tô com o Bolsonaro até dentro da água. Eu não quero saber disso daí. O da urna eletrônica era prudente, pelo menos, cara, o Congresso ter liberado pelo menos 5% das urnas. Implantasse 5% das urnas, já fazia como teste para a próxima e já deixava programado para a próxima, já tá funcionando. Tudo bonitinho e vai modernizando ela de tempo em tempo. Só que o ministro pegou e falou, não, pô, o cara mandou mais do que a população? Mais do que 25% da população, 30% da população, 50% da população? Não pode, cara. Foi feito errado também. E a vontade do resto do povo? Não, mas mandou até para votação no Congresso. Sim, com a pressão da mídia, porque a mídia manda no Congresso. Porque os caras, como estão perto das eleições, eles não querem sair feio na mídia. Eles querem sair bonito na mídia. Então eles vão em cima da mídia. Ou seja, os políticos não estão fazendo a vontade do povo. Os políticos estão fazendo a vontade da mídia. A mídia manda nos políticos, gente do céu. Não pode mais isso. Tem que resolver essa situação. Tá difícil. Mas eu quero ver as cenas do próximo capítulo. O que eu tô falando, resumo da ópera. O presidente, para mim, extrapolou. Ele pegou e meteu o pé na jaca mesmo. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Se eu fosse um apoiador dele desde criancinha, eu ia vibrar no máximo do máximo. Eu ia falar assim, cara, meu herói realmente é o herói e enfrenta todo mundo. Porque vai ser assim, é um político eleito contra 500 e tralalá, 600 políticos eleitos. Vai ser ele contra um Congresso inteirinho. Olha, eu vou falar pra você, hein? Isso daí pra mim tá me lembrando, sabe o quê? A luta do Davi contra o gigante, do Golias. Vamos ver o que vai virar. Agora é que eu vou saber realmente quem que tá com quem, pra onde que tá onde, como é que vai estar o quê. Mas esse movimento de chamar e convocar o conselho, isso já mostra que a próxima etapa do conselho é chamar as forças militares. Porque se eles não aceitarem fazer o conselho, ele coloca justificativa que o conselho não quis se reunir e vai fazer alguma coisa. Ele vai assinar o papel, porque agora não tem mais volta, agora não tem mais o que perder, ele já perdeu. Não sei se vocês estão entendendo. Antes ele tinha o que perder. Agora ele não tem mais o que perder. Porque agora ele já deu um passo que não tem mais volta. Agora é pra frente, é pra frente, é pra frente. Desembarcaram ele do barquinho. Vou falar na linguagem militar, que é o que eu tava lá na época. Desembarcaram ele no barquinho, deram o armamento pra ele e falou, vai. Daqui 6 meses eu volto para resgatar você, trazer reforço e resgatar os 6 e fazer a coisa. Ele falou assim, agora, tem duas opções, me esconder ou sair aí enfrentando meus inimigos. De repente, tchum, 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 ixi, estão vindo em cima de mim, tchum, tchum, tchum. Agora, é um monte contra um.
Será que a pontaria dele ele vai ser igual um sniper ou vai ser coisa? Tô falando de forma de parábola, hein? Pelo amor de Deus, hein? Só para facilitar o entendimento. Ele vai ter que ser muito cirúrgico agora nas medidas, nos papéis, nos documentos para provar. Cara, agora a coisa tá andando. Coisas que o povo sempre pediu, sempre queria. Falou, pô, pelo amor de Deus, não sei o que. Agora é igual falar assim, não pode pedir os militares. Por que não pode? Por que não pode? Por que é crime pedir os militares? Quem que falou pra vocês? Se o povo, todo mundo quer amanhã monarquia, vai ter monarquia. Se todo mundo amanhã quiser parlamentarismo, vai ter parlamentarismo. Se todo mundo amanhã quiser militarismo, vai ter militarismo. É assim que funciona. Como que eu posso falar que é crime uma coisa dessa? Se não pode falar de militarismo, também não tem que proibir. Tem que se tornar um crime contra a Constituição falar de comunismo. Porque o comunismo é totalmente antidemocrático. Só ver os países comunistas. Quantos anos ficam no poder? Putin, o chinês, Xi Jinping, na Cuba, na Angola. Só, você vê Coreia do Norte. Isso é democracia? Desculpa, isso é antidemocracia. E aí vem falar que é democracia? Gente, olha, rapaz, vai ser interessante essa semana, hein? Nossa senhora, agora o trem vai virar o touro. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.